Antes de começar este novo dia, não peça primeiro por bênçãos, portas abertas ou vitórias. Peça a Deus que limpe o seu coração, porque um coração purificado enxerga a direção de Deus com mais clareza, ouve sua voz com mais sensibilidade e encontra paz mesmo em meio às dificuldades. Talvez você tenha acordado carregando preocupações, culpas, pensamentos que roubam sua alegria ou um peso que nem consegue explicar. Mas hoje, o Senhor deseja fazer algo novo dentro de você. A palavra de Deus nos leva ao Salmo 51, onde Davi, profundamente arrependido, clama: "Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado." Mais adiante ele ora: "Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável." Essas palavras não nasceram de um momento de tranquilidade, mas de um coração quebrantado que reconheceu sua necessidade da misericórdia de Deus. Todos nós precisamos fazer essa oração. A Bíblia declara em Provérbios 4:23: "Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida." Isso significa que tudo o que fazemos, pensamos e decidimos passa primeiro pelo coração. Se o coração estiver contaminado pelo pecado, pela amargura, pelo orgulho ou pela incredulidade, nossa caminhada com Deus será enfraquecida. Mas existe uma esperança maravilhosa. O Senhor não rejeita quem se aproxima com sinceridade. Ele restaura, perdoa e transforma. Não importa o que aconteceu ontem, hoje é um novo dia e Deus continua chamando você para viver em sua presença. Abra agora o seu coração, afaste toda distração e prepare-se para falar com o Pai. Creia que enquanto oramos juntos, o Espírito Santo começará uma obra de purificação, renovação e restauração em sua vida. Talvez ao ouvir estas palavras, você esteja pensando: será que Deus ainda pode transformar o meu coração? A resposta é sim. Não existe coração tão endurecido que o Senhor não possa quebrantar, nem vida tão distante que Ele não possa restaurar. O nosso Deus é especialista em transformar aquilo que parece impossível aos olhos humanos. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Depois de reconhecer o seu pecado, ele não tentou esconder seus erros nem justificar suas atitudes. Ele se humilhou diante de Deus porque compreendeu que somente a misericórdia do Senhor poderia restaurá-lo. Essa é uma grande lição para todos nós. Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura corações sinceros e dispostos a se arrepender. A Bíblia declara em Ezequiel 36:26: "Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne." Essa promessa continua viva. Deus não apenas perdoa os nossos pecados, Ele transforma quem somos por dentro. Ele muda nossos desejos, fortalece nossa fé e nos ensina a viver de uma maneira que agrada ao seu coração. É por isso que não devemos tratar a nossa vida espiritual como algo secundário. Assim como cuidamos do corpo todos os dias, também precisamos cuidar da alma. Um coração distante de Deus perde a sensibilidade para ouvir sua voz, mas um coração cheio da sua presença encontra direção, esperança e força para vencer cada batalha. Jesus também nos deixou um ensinamento precioso em Mateus 5:8. "Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus." Isso significa que a pureza do coração nos aproxima da presença do Senhor. Quanto mais permitimos que Deus trabalhe em nosso interior, mais claramente percebemos sua direção, sua paz e seu agir em nossa vida. Por isso, enquanto este novo dia começa, permita que o Espírito Santo examine o seu interior. Não tenha medo daquilo que Ele revelar. Toda correção de Deus é acompanhada por sua graça, e toda transformação começa quando abrimos o coração para aquele que é poderoso para fazer tudo novo.
Há algo que muitas vezes esquecemos em nossa caminhada com Deus. A batalha espiritual começa muito antes das nossas atitudes. Ela começa nos pensamentos. Antes que uma palavra seja dita ou uma decisão seja tomada, existe uma luta acontecendo dentro da mente e do coração. É exatamente por isso que precisamos permitir que Deus governe o nosso interior todos os dias. A palavra de Deus nos orienta em Provérbios 23:7, que assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Os nossos pensamentos influenciam nossas escolhas, moldam nosso comportamento e determinam a direção que seguimos. Quando deixamos que o medo, a ansiedade, a mágoa ou o pecado ocupem espaço dentro de nós, pouco a pouco essas coisas começam a afetar nossa comunhão com o Senhor. Por outro lado, quando alimentamos o coração com a palavra de Deus, algo extraordinário acontece. A nossa visão muda, as nossas prioridades são transformadas e passamos a enxergar a vida pela perspectiva do céu. É por isso que Romanos 12:2 nos ensina a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Essa renovação acontece quando escolhemos buscar a presença de Deus acima de qualquer outra coisa. O inimigo sabe que uma pessoa com o coração firmado no Senhor é difícil de ser vencida. Por isso, ele tenta semear distrações, dúvidas, desânimo e pensamentos que nos afastem da verdade. Mas Deus nos oferece uma proteção muito maior. Em Isaías 26:3, a Bíblia diz: Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Que promessa maravilhosa! A paz de Deus não depende das circunstâncias, mas de um coração que permanece firme nele. E é exatamente isso que precisamos buscar neste início de mais um dia. Um coração totalmente entregue ao Senhor, uma mente guardada pela sua palavra e uma vida sensível à direção do Espírito Santo. Quando Deus ocupa o primeiro lugar dentro de nós, tudo o mais começa a encontrar o seu devido lugar. Se existe algo que precisamos entender, é que Deus não deseja apenas nos livrar do pecado. Ele quer nos ensinar a viver uma vida de intimidade com Ele. A purificação do coração não é o fim da caminhada, mas o começo de uma vida transformada. Quando o Senhor muda o nosso interior, Ele também muda a forma como enxergamos as pessoas, enfrentamos as dificuldades e tomamos decisões. Infelizmente, muitos cristãos se preocupam apenas com aquilo que os outros conseguem ver. Cuidam da aparência espiritual, mas deixam de examinar o próprio coração. Jesus chamou a atenção para isso quando disse que os limpos de mãos também precisavam ser limpos de coração. Deus sempre olha primeiro para aquilo que ninguém vê. Enquanto as pessoas observam a aparência, o Senhor contempla o interior. Foi isso que ele declarou em 1 Samuel 16:7. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Essa verdade deve nos levar a uma reflexão sincera. Como está o nosso coração quando ninguém está olhando? Quais pensamentos ocupam a nossa mente durante o dia? O que temos alimentado através das conversas, das redes sociais, dos programas que assistimos e das escolhas que fazemos? Tudo aquilo que permitimos entrar em nossa vida deixa marcas em nossa alma. É por isso que a palavra de Deus nos convida a permanecer perto do Senhor continuamente. Quanto mais tempo passamos em sua presença, mais o nosso coração se torna parecido com o dele. A ansiedade dá lugar à paz. O orgulho cede espaço à humildade. A amargura é substituída pelo perdão e o medo perde forças diante da confiança em Deus. Talvez você esteja começando este dia desejando mudanças em várias áreas da sua vida. Mas lembre-se de que as maiores transformações sempre começam dentro de nós. Um coração rendido ao Senhor produz palavras diferentes, atitudes diferentes e uma maneira diferente de viver.
Quando Deus encontra espaço para agir em nosso interior, toda a nossa vida começa a refletir a sua luz, e essa é a mudança que realmente permanece. Antes de fazermos esta oração, quero que você guarde uma última verdade no coração. Deus nunca despreza alguém que se aproxima dele com sinceridade. Talvez você tenha chegado até este momento carregando culpas, arrependimentos ou até mesmo pensando que já errou vezes demais. Mas a misericórdia do Senhor é maior do que o nosso passado. Enquanto houver um coração disposto a voltar para Deus, haverá também graça suficiente para restaurar, perdoar e recomeçar. A Bíblia nos dá essa segurança no Salmo 34:18, quando diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Veja como Deus não se afasta de quem está ferido. Pelo contrário, Ele se aproxima. Ele conhece cada lágrima, cada luta escondida e cada batalha que ninguém mais vê. E mesmo conhecendo tudo sobre nós, continua nos chamando para perto. Talvez você tenha tentado mudar pelas próprias forças e não conseguiu. Talvez tenha prometido a si mesmo que não cometeria os mesmos erros, mas acabou caindo novamente. Isso acontece porque a verdadeira transformação não nasce da força humana. Ela nasce da ação do Espírito Santo. É Deus quem fortalece o fraco, levanta o abatido e dá um novo começo àquele que coloca sua confiança nele. Em Lamentações 3:22-23, a palavra declara que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e que elas se renovam a cada manhã. Que promessa maravilhosa para este novo dia! Isso significa que você não precisa viver preso aos erros de ontem. Hoje existe uma nova oportunidade para caminhar com Deus, ouvir sua voz e experimentar sua presença. Daqui a pouco vamos orar juntos. Abra o seu coração completamente. Não faça uma oração apenas com os lábios, mas com toda a sua alma. Fale com o Senhor com sinceridade, porque Ele continua sendo o Deus que purifica, restaura e cria um novo coração naqueles que confiam em sua infinita misericórdia. Pai amado e eterno Deus, neste momento eu me coloco diante da Tua presença com um coração humilde. Antes de pedir qualquer bênção para este dia, eu te peço que olhes para o meu interior. Tu conheces tudo sobre mim. Conheces os meus pensamentos, as minhas intenções, as minhas lutas e aquilo que ninguém mais consegue ver. Por isso, eu não escondo nada de ti. Assim como Davi orou no Salmo 51, eu também clamo. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito firme. Lava-me completamente de toda iniquidade e purifica-me de todo o pecado. Remove de mim tudo aquilo que entristece o teu espírito. Se existe orgulho, inveja, ressentimento, medo, ansiedade, incredulidade ou qualquer raiz que esteja me afastando da tua vontade, arranca tudo pela tua graça. Senhor, guarda a minha mente durante este dia. Que os meus pensamentos sejam dirigidos pela Tua palavra e não pelas preocupações deste mundo. Ajuda-me a rejeitar toda mentira do inimigo e a permanecer firme na verdade que liberta. Que eu me lembre do conselho de Filipenses 4:8, escolhendo pensar naquilo que é verdadeiro, puro, justo, amável e digno de louvor. Dá-me forças para vencer as tentações, sabedoria para tomar decisões corretas e sensibilidade para ouvir a Tua voz em cada passo que eu der. Que o Teu Espírito Santo me conduza em todos os momentos, para que as minhas palavras, atitudes e escolhas glorifiquem o Teu nome. Eu também te agradeço, porque a Tua palavra promete em 1 João 1:9, que quando confessamos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Hoje eu recebo esse perdão pela fé. Recebo a Tua paz, a Tua misericórdia e a alegria da salvação. Não quero viver preso ao passado, mas caminhar na novidade de vida que Cristo conquistou para mim.
Abençoa a minha casa, a minha família e todos aqueles que amo. Guarda-nos de todo mal, livra-nos de acidentes, enfermidades e de tudo aquilo que tente nos afastar da tua presença. Que este dia seja guiado pelas tuas mãos e que, em tudo o que eu fizer, o teu nome seja glorificado. Obrigado porque sei que o Senhor ouviu esta oração. Eu descanso na certeza de que estás trabalhando em meu coração, renovando a minha mente e fortalecendo a minha fé. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Antes de encerrar, quero agradecer por ter permanecido comigo até este momento. Isso mostra que existe em seu coração o desejo de buscar mais da presença de Deus, e tenho certeza de que o Senhor honra aqueles que o procuram com sinceridade. Se esta oração fortaleceu a sua fé, deixe nos comentários a frase: "Cria em mim um coração puro, Senhor". Assim estarei orando por você e juntos formaremos uma corrente de oração. Se este vídeo abençoou a sua vida, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sino das notificações. Dessa forma, você receberá nossas próximas orações e devocionais para começar cada dia na presença de Deus. Que o Senhor purifique o seu coração, renove a sua mente, fortaleça a sua fé e derrame sobre a sua vida paz, proteção e graça. Tenha um dia abençoado e até a próxima oração, se Deus quiser.